Dia, Bússola do Saber ao vivo, agora 11h47. Vamos esperar a presença do professor Darlan e a gente vai falar hoje sobre hipotensão pós-exercício. Vamos falar um pouquinho sobre pressão arterial, exercício físico e principalmente sobre hipotensão pós-exercício. Então acompanhe aí a nossa live. Se tiver alguma dúvida, já coloca aqui embaixo, participe. Se tiver alguma... Vamos ver aqui. Já vamos entrar ao vivo. Farias. Hoje é um tema diferente, né? As últimas lives foram sobre sistema nervoso, sobre sono. E agora a gente está mudando um pouquinho o foco e a gente vai abordar diversos assuntos aí, né? Fala, Darlan. E aí, bom dia. Tudo bem? Como é que está aí por aí, cara? Olha que expressão legal. Tranquilo? Tá passando por Brasília, né? Bom demais. Coloquei a internet aqui no computador e agora falhou a internet, mas eu vou no 4G aqui e tá tudo certo. Tranquilo. Hoje a live também vai ser mais rápida, né? Mais direto ao ponto. A gente vai falar sobre hipotensão pós-exercício. Então, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, coloca aqui que a gente já vai respondendo. Ok. Hipotensão pós-exercício. E aí, Darlan, veja só. A hipotensão pós-exercício é estudada desde a década de 80. Então, observou-se esse comportamento da pressão arterial e começou a se investigar por que ocorria essa hipotensão pós-exercício. E hoje está bem fundamentado já, né? Tem muitas descobertas, é um consenso sobre a hipotensão pós-exercício, que ela ocorre, algumas afirmações que já é possível ter como verdade, né? E apesar de outros mecanismos ainda serem investigados e não muito bem esclarecidos por enquanto, né? Então, em 1993 houve uma definição bem clara sobre hipotensão pós-exercício e depois de lá para cá continuou sendo cada vez mais investigado. Isso aí é normal pelo encaminhamento pela história da ciência, né? Havia poucos estudos em 1980 e agora em 2010 a 2020 muitas pesquisas, um volume muito grande de estudos. Um dia a gente precisa falar aqui sobre ciência e um pouco da nossa trajetória científica, de como era difícil buscar artigos e tudo mais há muito tempo atrás, né? E eu sabia que existia hipotensão pós-exercício, porém não era um assunto que me chamava tanta atenção. E aí, quando eu fui para o doutorado, grupos de estudos aí da Católica, né, estudavam mais profundamente, aí me chamou mais atenção, e aí esse conhecimento foi um pouco mais aprofundado. Pois é, foi legal você ter falado essa questão aí da Católica, né? O grupo de estudo do professor Herbert Simões, eu participei lá do início, e a ideia era justamente, ele pesquisava sobre limiar anaeróbio, né? E velocidade crítica, e aí ele começou a estudar diabetes, e aí depois veio hipertensão, né? E o que me levou à área acadêmica até foi nessa questão, né? Assim, de usar o exercício para ajudar nesse quesito, né? E assim, a gente sabe que tem hipotensão pós-exercício, como você falou, um assunto, vamos dizer, novo, começaram a pesquisar agora mais a fundo, mas já pensou uma simples ação que você tem, você trazer a saúde nesse quesito da diminuir a pressão arterial, né? Então, assim, eu atualmente tenho alguns alunos e agora, como a gente está... Esse assunto, vamos dizer assim, está mais à tona, a gente está correndo atrás de encontrar a dosagem para gerar hipotensão. E é uma das coisas que a gente vai falar hoje, né? A questão do exercício aeróbico ou do exercício de força, qual que
gera mais hipotensão, porque a hipotensão é algo que ocorre não só em pessoas hipertensas, né? As pessoas hipertensas têm um benefício maior do que as pessoas que não são hipertensas, né? Então, assim, o efeito, a hipotensão, ela ocorre em todas as pessoas, né? E o grande segredo é cronicamente, é o efeito ali agudo que ocorre, então se a gente continua treinando todos os dias, esse efeito, né, o benefício vai ser maior, né? Como você já comentou, né, então a hipotensão ocorre em praticamente todas as pessoas, porém o efeito é maior em pessoas hipertensas, né? Porque tem mais margem para diminuir também. Se uma pessoa normotensa tem uma hipotensão pós-exercício muito grande, isso também não é bom, né? Não é necessário. Então, ocorre para qualquer pessoa, mas com hipertensos essa magnitude é melhor observada. E olha só, qual é o melhor exercício, como que a gente pode fazer, como que é organizado. Não, ainda está em busca, né? Porém tem algumas regrinhas aqui. A hipotensão pós-exercício é maior e mais duradoura em hipertensos. Exercício com maior massa muscular envolvido, com maior intensidade, a hipotensão pós-exercício é melhor observada e mais duradoura também. Então, um exercício com estudos envolvendo um lado do corpo, por exemplo, um dos braços ou uma das pernas, quando o mesmo estudo compara com as duas pernas, a hipotensão pós-exercício é maior quando se tem mais massa muscular envolvida. Então, a intensidade do exercício já coloca, por uma lógica, né? Quanto maior a intensidade, maior massa muscular envolvida. Você pode fazer um agachamento leve, é o mesmo grupo muscular, só que no leve você está recrutando poucas unidades motoras, então menor massa muscular. Se você faz um leg press, um agachamento com maior carga, mesma massa muscular, mesmo grupo muscular, só que com mais recrutamento da unidade motora, das unidades motoras, maior grupo muscular, né? Então, é uma associação entre volume, intensidade, duração e volume. Duração e intensidade. Intensidade. E a gente percebe que são variáveis, eu acho, essenciais para o profissional de educação física, né? Então a gente falou da questão de exercícios multiarticulares, né? Então a gente sabe que a gente tem as diretrizes, né, e alguns direcionamentos para trabalhar com esse público, e cabe ao profissional de educação física ir adequando. Não significa que saiu da diretriz, está errado. Mas a gente tem um direcionamento, a gente sabe que cada pessoa responde de uma forma. Mas o que a gente não pode negligenciar é justamente isso. Por exemplo, a gente já sabe, né? Foi falado, exercícios multiarticulares proporcionam uma hipotensão maior. Então, dependendo do seu cliente, você vai utilizar desta ferramenta. Intensidade, duração, são coisas que, se a gente não começa a utilizar na nossa prática diária, consequentemente você está negligenciando um conhecimento que está aí, né? Por mais que tenha variação entre as pessoas, né? E é interessante que você falou a questão dos multiarticulares. Para o indivíduo diabético, dependendo do caso, por exemplo, o unilateral é mais interessante para diminuir a glicemia. Então, para a gente ver o quão importante essas informações são para a nossa prática diária, né? E aí, novamente, vou destacar, depende de indivíduo para indivíduo. Mas se a gente não tem essa base, não tem esse direcionamento, a nossa prescrição não vai ser efetiva, né? Então, que por mais que a gente goste e fale muito do conhecimento, né, da ciência, a aplicação prática tem que ser realizada. E por exemplo, o que eu
tenho tentado realizar, inclusive tem outras ideias, depois a gente conversa, hein? De pegar os artigos e ir jogando na prática, né? Utilizar com nossos clientes. Não é ser cobaia. Afinal, você, profissional de educação física, né? Conhece seu aluno mais que tudo. E a gente tem que fazer isso, né? Legal. Essa questão dos exercícios multiarticulares, a duração, a intensidade. Intensidade do exercício é outra coisa que muita gente negligencia, né? Então é importante a gente ter esses conhecimentos para utilizar na prática. Porém, apesar de ter a busca de uma hipotensão pós-exercício mais adequada, né, mais significativa, qualquer exercício já promove a hipotensão pós-exercício. Essa hipotensão pós-exercício pode ser observada aí desde nos primeiros 30 minutos até 4 horas após, ou desde os 30 minutos a 15 minutos até 24 horas após, mostrando que é importante fazer atividade física sistematizada, todos os dias, ou na maioria dos dias da semana, para aliviar, né, para ter essa relevância clínica, para ter esse benefício na saúde. Se fizer todo dia, você tem esse retorno diariamente. E às vezes você pensar em até complementar o seu treinamento, a gente já discutiu sobre isso uma vez, né, complementar seu treinamento. Se você treina de manhã e quer ter esse efeito benéfico da hipotensão pós-exercício, à tarde você pode fazer um passeio, uma caminhada, algo leve. Esse exercício leve também vai gerar hipotensão pós-exercício, porém com menor magnitude e menor duração do que um exercício com maior duração e intensidade. Pois é, um dos artigos que a gente leu, né, estava falando justamente essa questão do exercício aeróbio junto com o treino de força, né? E aí a gente verificou lá que eles verificaram que a ordem não altera a magnitude, né? E de certa forma eles colocaram também essas intensidades, né? Na esteira 30 minutos a 80% da frequência cardíaca reserva, que são coisas básicas e simples de se realizar, né? E muitas vezes o profissional tem medo de fazer ou até não sabe fazer. Mas ele viu na faculdade, no mínimo, esse conhecimento. Muita gente fala que a faculdade não ensina, mas a faculdade ensina. Pessoa que não lembra e que não usa na prática. Né? Uhum. E aí, treinamento de força, eles colocaram aqui num dos estudos, né? 3 séries de 8 repetições a 75% de um RM. Então, muitas vezes, a gente negligencia essa questão da avaliação para prescrever a intensidade, né? Então, assim, treinamento de força e o aeróbio, independente da ordem, vai ter uma magnitude interessante aí a hipotensão pós-exercício, né? Então, é mais uma informação interessante nesse processo. Uma revisão de literatura observou que a hipotensão pós-exercício em hipertensos é de tal magnitude: pressão arterial sistólica de 18 a 20 milímetros de mercúrio, tá? Pode ter uma hipotensão pós-exercício na sistólica de 18 a 20 milímetros de mercúrio. E na diastólica de 7 a 9. Tá? E em pessoas com pressão arterial normal, essa hipotensão pós-exercício é de aproximadamente 8 a 10 para a sistólica e 3 a 5 milímetros de mercúrio para a diastólica. Então, muito mais significativo para hipertensos, que vão ter esses benefícios muito maiores, né, porque é necessário controlar a pressão arterial, principalmente em hipertensos. Então, eles vão ter algumas horas do dia de pressão arterial um pouco mais normalizada, né, sem a necessidade de remédios, uma via não farmacológica. Então, se você faz todos os dias, que dure ali pouco, né? Vamos colocar ali que dure 30 minutos a 4 horas, até 5 horas. Já é um alívio na sobrecarga do coração. Lembrando que esses efeitos podem durar até 24 horas, né?
Bom demais. Inclusive, já puxando mais, a gente vai adiantando e volta, né? Como sempre. É, esses dias eu até postei lá, é, força de pressão manual. É algo simples, e na realidade eu fiz um post por causa disso. Eu comprei um aparelho, não é um aparelho, vamos dizer assim, top de linha como um dinamômetro Jamar, que o pessoal usa nos estudos, né? Mas ele quantifica a força, né, de pressão manual. A gente sabe que a força de pressão manual ela tem relação com maior probabilidade de inflamação, síndrome metabólica, morte precoce, né? E aí, tem um estudo da galera até de Brasília aí, do professor Milton, lá da Católica, né? Eles fizeram um estudo com esse aparelho. Eles aplicaram 8 séries de 1 minuto às 30% da carga máxima. Ou seja, você foi lá, fez o aparelho, mediu quanto de força máxima você teve, calcula 30% dessa força e faz 8 séries de 1 minuto com 1 minuto de descanso. Isso aí vai dar uns 15 minutos de exercício só aqui da pressão manual. Ou seja, e aí o que eu fiz? Fiz isso antes do treinamento para o indivíduo que é hipertenso, né? A pressão dele estava 15/9, se eu não me engano, né? 15, a dele sempre tá dando 15, né? E às vezes 16 e tudo mais. Então a gente fez antes do treino, da sessão de treinamento, a gente replicou o protocolo desse artigo, né? E após o treinamento, a pressão estava em 12/8, né? Então, apesar da gente achar que às vezes é pouco, né? De 15 para 12 milímetros de mercúrio, né? 150 para 120, estou arredondando, tá? Para o hipertenso, isso é muito bom. E por outro lado, nesse caso em específico, a pressão dele, o médico pediu para medir, e após o médico ter falado, né? Ele faz um check-up todo ano, a pressão sempre estava 15, 16, não diminuía. Então a gente foi lá, replicou um simples estudo, e a pressão dele caiu para 12. Ele falou, caramba, professor, que legal, né? Sempre estava dando 15, até em repouso, em exercício, sempre 15. Aí a gente sentou, aplicou o conhecimento e ele conseguiu baixar a pressão, né? Então, é importante, a gente fala desses valores e às vezes a gente não tem a magnitude, o impacto desses dados, dessa resposta nas pessoas, né? No hipertenso, por exemplo. Então, só para a gente ver o quão importante é. Então, a gente falou de exercício aeróbico, falou de força, pressão manual, aparelhinho, quem quiser comprar, né? Se precisar, a gente dá as indicações, mas a gente fica muito feliz da gente aplicar o conhecimento e ver que realmente dá resultado, né? Então, isso é muito importante. A ciência é importante, né? É interessante que você citou esse estudo, que eu já conhecia também, e parece que vai contra tudo que a gente viu, né? A gente fala de hipertensão e exercício. O que era o conhecimento comum antigamente, né? Grandes grupos musculares e evitar a isometria. Então, esse estudo, essa linha de estudo do professor Milton veio para dar um choque, quebrar um paradigma, pequenos grupos musculares com isometria, baixa carga, 30%. Então, assim, olha só que relevante, né? O indivíduo não precisa ir para a academia, ele não precisa vestir uma roupa de academia, ele pode fazer em casa, pode fazer no trabalho, leva 15 minutos para ele ter uma magnitude de efeito tão grande, né? É isso que eu gosto de destacar na prática. Muitos profissionais e pesquisadores buscam aquela fórmula perfeita para hipotensão pós-exercício com maior magnitude, com maior intensidade, mas tudo isso a gente tem que, uma caminhada no final da tarde, um exercício igual você replicou aí, 15 minutos,
Você pode fazer com roupa social, você pode fazer de pijama, você pode... É de fácil, não é um esforço muito grande, é 30% para um efeito significativo. Então ele não precisa nem fazer uma vez por dia, pode ir para a academia de manhã, ter o efeito hipotensor pós-exercício do treinamento concorrente, por exemplo, e no final do dia, ali para o final da tarde, faz esse protocolo e aí tem mais um efeito de hipotensão pós-exercício. Isso é interessante para quem está nos assistindo, que é mais um benefício da atividade física, né? Quando a gente fala de um determinado ponto, parece que a gente está jogando tudo fora. Mas tem toda a questão de benefícios cardiovasculares, neurofisiológicos, de memória, de respiratórios, de imunológicos e tudo mais. Então, assim, a gente está destacando um pontinho a mais que muitas vezes o profissional, o praticante não lembra, não valoriza. Pois é, destacar 3 pontos aqui. Espera aí. Darla parece que deu uma travada. Vamos ver se volta. Então, pessoal que está assistindo aí, estamos falando sobre hipotensão pós-exercício. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo, pergunte. Se você nunca ouviu falar do tema e está achando alguma coisa complexa, pode comentar também. Espero que vocês estejam me ouvindo. Vamos ver aqui. Caiu. Vamos ver se ele volta. Então tem 2 questões importantes na hipotensão pós-exercício. O débito cardíaco pode diminuir ou a resistência vascular periférica também diminui. Tá? Se a resistência vascular periférica aumenta, a pressão aumenta. Vamos voltar aqui. Então, o débito cardíaco e o volume, a resistência vascular periférica são importantes aí. São 2 mecanismos que explicam a hipotensão pós-exercício. Algumas pessoas diminuem o débito cardíaco e algumas pessoas diminuem a resistência vascular periférica. Porém, praticamente todos observam ou por um motivo ou por outro, observam essa redução na pressão arterial pós-exercício. Darla, você ia falar dos 3 pontos que veio lá. Então, tava até falando sozinho ali. Caiu. O primeiro ponto é que a gente veio falando, né, de grandes grupos musculares e tudo mais, e o professor Milton trouxe um estudo diferenciado do que a gente já tinha consenso, vamos dizer assim. Então, eu estou destacando isso porque nós, profissionais, precisamos pegar essas informações e aplicar na prática. Tem a diretriz, mas a gente precisa... não estou dizendo que a gente não tem que seguir a diretriz, que a diretriz é um ponto e a gente tem que permear ela. E é o que a gente está falando. Né? O segundo ponto quando a gente faz exercício, principalmente exercício de força, vai ocorrer, de certa forma, a isometria. Na realidade, especificamente, vai ocorrer a manobra de Valsalva. É justamente quando você, né, aumenta a pressão intraabdominal, fecha a glote, e isso, consequentemente, aumenta a pressão arterial. Obviamente que, quando a gente faz o exercício de força, sempre vai ocorrer, não é, mesmo que seja micro, né? Então, assim, as diretrizes generalizam, ou as informações, melhor falando, né? Elas generalizam, falando para não fazer isometria. E em algum momento a gente vai fazer isometria, a gente vai fazer a manobra de Valsalva, vai ter a apneia, né? Prender a respiração. E assim, se você faz isso um espaço de tempo grande, né? 30 segundos em cima, e várias vezes durante a sessão, sim, isso vai aumentar a pressão arterial e pode ser prejudicial ao hipertenso, tá? Mas isso não impede que ocorra em alguns momentos no exercício, né? Então, assim, mais um motivo é esse. A gente tem a diretriz, tem a informação, mas a gente tem que adequar ao público que a gente está utilizando. Na realidade, ao aluno, né, ou paciente que a gente está utilizando, né?
Então são esses dois pontos. O terceiro eu vou lembrar daqui a pouco. Foi importante ressaltar, quem é hipertenso tem os benefícios mais significativos da hipotensão pós-exercício, porém tem que ter todos aqueles cuidados necessários relacionados ao hipertenso, né? Evitar a manobra de valsalva, evitar grandes cargas, o exercício relatado aí por você foi isométrico, de preensão manual, ou seja, grupo muscular, o antebraço, unilateral, uma massa muscular bem pequena, numa intensidade de 30% do máximo da força de pressão palmar ou pressão manual máxima. Então, 30% de um pequeno grupo muscular. Se fosse um grande grupo muscular, já teria os impactos de uma alta pressão arterial, que a gente conhece aí, que evita-se de acordo com as diretrizes, deixam bem claras que é necessário ter cuidado. Então, hipertensos, tem que tomar cuidado com a sobrecarga, com a intensidade, porém, tem os benefícios da hipotensão pós-exercício. Por isso que tem que ser muito bem cuidado, muito bem equilibrado, né? A intensidade, duração, descanso, não vão aplicar, não é porque ocorre a hipotensão pós-exercício que pode passar qualquer exercício para hipertenso, não. Tá? A gente está só ressaltando aqui que existem protocolos e que isso ocorre. Eu gosto de ressaltar porque na época eu sabia que existia hipotensão pós-exercício, porém não me chamava tanta atenção. A ideia é justamente clarear esse assunto, né? Outro ponto eu lembrei foi na sua fala, né? Que tem muitos estudos, né? E assim, os cientistas buscam o que a gente quer, que é a receita de bolo. Só que não tem receita de bolo, né? A gente tem os conhecimentos, tem as informações efetivas, que tem muito benefício, e a gente tem que aplicar no nosso aluno e ir adequando de certa forma, né? Então, assim, esse estudo que a gente está citando do professor Milton é algo assim, que veio, né, como falou aí, quebrou os paradigmas e tudo mais. Então, assim, e aí lembrei mais ainda que eu estava pensando, é que muitas vezes a gente segue uma informação e torna aquela informação como verdade absoluta e defende com unhas e dentes, né? E a gente sabe que não é assim, a gente segue um professor e defende com unhas e dentes. E assim, a gente tem que ser mais maleável nesse processo, né? Eu acredito que assim, ainda mais com essas questões que a gente está lidando, né? Não adianta você seguir uma verdade, estar lá né, isso, pronto, acabou, o resto está tudo errado. Não, cara, a gente tem que adequar a nossa realidade, pegar as informações, aplicar. Testou, deu certo, beleza, não testou, deu errado. Também não estou falando que você tem que sair testando de qualquer forma, né? Arriscando aí com seus alunos. Obviamente, você tem que saber dosar. É que nem remédio. Se você toma demais, vai ter problemas. Tem a dosagem certa. E outra coisa, com hipertenso, pode ser que você erre uma vez, duas. A longo prazo, pode ter um malefício, né? Então, assim, que a gente não negligencie essas questões. Que a gente dose, que a gente estude, que a gente faça, né, teste, porque treino pelo Espírito Santo, apesar de ser muito bom o Espírito Santo, eu acho que ele não fez ciências do exercício. Então, a gente tem que dosar da forma certa. Muito bem. Tem uma pergunta aqui sobre a hipotensão postural. Não sei se eu entendi direito aqui. Ricardo, é sobre a postura, sentado, em pé, deitado. Confere aí, por favor, se é isso. É isso mesmo.
Tem uma variação da pressão arterial de acordo com os estudos, de acordo com os protocolos. Por isso que a hipotensão pós-exercício tem que ser controlada em relação a metodologia, se é sentado, se é deitado, se é de pé, e isso vai ter uma influência. Então, se a pessoa está deitada, a tendência da pressão arterial é diminuir. Tá? Isso, ótimo, Ricardo. Às vezes o aluno levanta de uma vez e ele sente essa tontura. Porque, às vezes a pessoa está deitada e o fluxo sanguíneo está bem distribuído durante o corpo, está bem distribuído para o corpo. Quando a pessoa levanta de uma vez, até haver um reajuste da pressão arterial e da distribuição sanguínea, a cabeça está muito alta, essa pressão arterial tem que aumentar e se reorganizar em relação à distribuição sanguínea. Isso acontece rapidamente, acontece tranquilamente. Porém, entre essa reorganização, às vezes tem algum breve espaço de tempo que há uma diminuição na vascularização, na chegada de oxigenação no cérebro, nada muito grave, vamos dizer assim, porém a pessoa sente um pouco lenta, um pouco com uma certa tontura também. Tá? Além disso, tem a questão da labirintite, né? Do labirinto. Se você levanta muito rápido, tem a questão da reorganização do líquido no labirinto, que pode contribuir também para essa tontura. Então, às vezes não é só vascular, né? A gente tem que compreender o nosso aluno, compreender o ser humano como um todo. Tá? Então, às vezes a pessoa levanta rápido, pode ser um fator ou pode ser diversos fatores. Acredita que isso pode ser melhorado? Dependendo da pessoa. Dependendo da pessoa. Se a gente falar aí de pessoas mais velhas, mais debilitadas, com um comprometimento já vascular, e eu acho que durante o envelhecimento, a manutenção, né, o menos pior, você deixar de piorar, já é considerado uma melhora. Agora, em pessoas saudáveis, jovens, pode ser melhorado sim. Tá? Então, o que eu vejo... só para concluir, o que eu vejo como... O que pode ser melhorado? Às vezes a pessoa está numa perda, né? E você consegue deixar que essa pessoa, com a sua intervenção, ela diminui a perda. Isso já é considerado por mim uma melhora. Às vezes tem a perda, às vezes você tem um pico de melhora, mas a manutenção. Então, toda manutenção... Quando você evita essa perda, eu já considero como uma melhora. Agora, em pessoas jovens, saudáveis e que estão passando por isso, com certeza pode ser melhorado. Exercícios de variação de postura, com muito cuidado, mas tudo que você expõe o seu corpo ao estímulo, ele tende a se adaptar. Então, cuidado. Quando a pessoa tem saúde, ela se adapta. Quando ela já está num processo de fragilidade, de comprometimento, você tem que treinar para evitar essa perda. É a minha visão. E assim, a gente, voltando ao que você falou da pressão arterial, né? Ela está relacionada com o débito cardíaco e com a resistência vascular periférica. Então, pensando fisiologicamente, se a gente realiza o exercício, a gente tem essa melhora do débito cardíaco, a gente tem a melhora dessa resistência vascular periférica, e o que se espera é que com o exercício tenha uma melhora desse perfil que foi perguntado eu esqueci o nome dele aqui, deixa eu ver se aparece aqui, pelo Ricardo, né? Essa questão dessa variação. No entanto, se a gente, para qualquer pessoa, hipertenso ou não, né? Se a gente tem essa mudança de posicionamento postural, como ele falou, né? Muito abruptos,
com certeza vai ter esse rearranjo, né, do nosso organismo e, consequentemente, pode ter essa tontura, né? Mas a ideia é que com o exercício tenha uma certa melhora. Nesse sentido, falando em resistência vascular periférica e pressão arterial, exercícios que melhorem, por exemplo, o perfil, né, da perna, né, gastrocnêmio, sóleo, ajudam demais a vencer essa questão da resistência vascular periférica. E muitas vezes a gente trabalha agora caindo para biomecânica, né? Às vezes a gente faz panturrilha, né? Flexão plantar só mais em pé, ou então às vezes só muito sentado. Então a gente tem que ter um equilíbrio, né? Em pé a gente vai estar trabalhando os músculos mais externos, né? Gastrocnêmios, e o sentado a gente vai estar trabalhando mais o sóleo. Então são duas diferenças que às vezes a gente não leva em consideração, às vezes acha que não tem diferença nenhuma, mas tem. E o exercício para trabalhar a flexão plantar, né, trabalhar a parte da perna, é essencial para as pessoas que têm hipertensão, que a gente acabou de falar, né? Débito cardíaco, resistência vascular periférica. Então a gente tem que trabalhar, prever na nossa prescrição esses exercícios, principalmente para quem é hipertenso, né? Essa questão de postura, de distribuição sanguínea, é muito comum em atletas, por exemplo, puxando para os atletas, né? Uma pessoa que é nadador, quando ele só é nadador de borboleta, ou de nado crawl, ou de nado peito, ele tem essa musculatura desenvolvida e tudo mais. E aí, quando esse nadador começa a nadar o nado medley, que puxa de um grupo muscular para outro, e um grupo muscular para outro, e faz essa transição, então quanto mais você treinar essa transição, mais seu corpo vai estar adaptado a essa transição de grupos musculares, tá? De distribuição sanguínea. A natação não é um melhor exemplo, mas é um exemplo. E, além disso, temos o triatlon, por exemplo. O outro exemplo é o triatlon, né? Que passa de um grupo muscular para o outro. E essa questão da pressão arterial postural é muito importante para lutadores também, né? Onde eles estão em solo e depois vão para posição em pé, e aí vão para solo de novo. E essa alternância de postura é treinável também. Quanto mais o atleta treinar, mais o organismo vai se adaptar, né? Não é objetivo aqui da live explicar um mecanismo para isso, mas quanto mais você treinar essa transição, essa postura e tudo mais seu corpo vai estar adaptado a esse estímulo. Espero ter respondido ao Ricardo. Ricardo. Outra coisa que eu estava lembrando aqui, né? Eu sei que a maioria aqui é profissional de educação física, mas é uma prática que a gente tem que colocar na nossa diária, né? Principalmente para quem trabalha com hipertenso, né? Quem não trabalha com hipertenso, eu acho que com certeza em alguns momentos você tem que medir a pressão arterial, medir a frequência cardíaca, né? Pedir exames básicos, né? Óbvio que você não tem o poder de pedir o exame, mas fala para o aluno, consultar algum médico e tudo mais, eu acho que isso é essencial, né? Mas para a gente que trabalha com grupos especiais, é essencial que tenha esse processo. Então, você, profissional de educação física, você tem que ter um medidor de pressão arterial, né? Tem que medir a pressão arterial do seu aluno antes, depois, durante, né? Então, assim, tem que ter uma certa sistemática. Esses dias eu estava vendo uma live, um curso até de um professor que foi o cara que me deu a primeira oportunidade de estágio, é o Renato André, ele falando que nós, profissionais de educação física, temos que ser altamente organizados na prescrição. Então a gente tem que pegar esses dados, tem que colocar numa planilha, né? Então, pressão arterial, a gente tem que medir nosso aluno antes do treino, depois do treino, verificar se teve diferença, se não teve, o que a gente pode fazer, né? Então a prática diária a gente precisa observar, precisa anotar, né? Essas mudanças, como a gente respondeu aí a pergunta do Ricardo, né?
dessa variação de postura. Então, a gente falou aqui o básico a gente precisa saber, né? Entender que tem essa variação, entender os mecanismos básicos, não é o objetivo, como foi falado, mas os mecanismos básicos dessa alteração, né? E só assim que a gente vai ter a dosagem certa do exercício para gerar hipotensão, para melhorar o perfil da pressão arterial do aluno, né? Então, são coisinhas básicas que às vezes a gente negligencia na prática e não é interessante, né? E tem a questão subjetiva também, né? Você está trabalhando com um aluno, um cliente seu, e aí ele reporta uma dor de cabeça, tá? Pode ser diversas coisas, pode ser hipertensão também. Então, na hora, reportou alguma sensação, você tem que ter um mecanismo aí de eliminar ou de comprovar a possibilidade de alguma possibilidade que exista, né? Então, a pessoa está sentindo meio aérea, meio pouco tonta, vamos usar o termo aí, meio tonta, né? Pode ser pressão arterial, pode ser hipoglicemia, tá? A pessoa começou com algum sintoma, você tem que ter essa possibilidade de observar na hora para eliminar ou comprovar essas possibilidades. Então, para hipertensos, diabéticos, obesos, idosos, fica muito mais necessário, né? E a gente, foi citado, o João falou dessas questões, né? Algumas alterações que ocorrem no aluno durante o treino, e você tem que estar atento a isso, né? Você profissional de educação física. A nossa prescrição, às vezes a gente acha, o geral, na realidade é o que a gente vê, né? A gente vê que às vezes o profissional não é especialista em grupos especiais, que é o termo utilizado para nós profissionais de educação física, mas não para o público em geral, que ele acha que consegue trabalhar com todo mundo. Né? Então, às vezes, chega um hipertenso lá na academia, não, é só fazer mais leve. Chega um idoso, não, é só fazer mais leve. É só menos repetições. É só fazer 2 séries. E, muitas vezes, o que vai ser efetivo, às vezes é mais séries, é mais carga. Às vezes, e isso a gente percebe na prática, quando é controlado, é sistematizado, quando você aplica, quando você avalia. Né? Não é simplesmente diminuir a carga. Chega gestante, é só não fazer, né, exercício que envolve o tronco, né, não fazer, aí já vem o outro, não pode fazer agachamento. Será que não pode? Né? E aí tem um histórico do aluno também. Né? Às vezes o cara já treina anos e anos e a gente, não, é só fazer esses ajustes. Então, assim, se a gente, você, eu, nós profissionais, se a gente vai trabalhar com um grupo especial, que a gente coloque a bunda na cadeira e comece a estudar essas questões, né? Não é simplesmente fazer mais leve. Para o idoso mesmo, por exemplo, treino de potência para o idoso é importante. Quando a gente fala de treino de potência, as pessoas já pensam carga alta e pouca repetição. Será que é isso mesmo, o treino de potência? Então são questões que até o termo, às vezes, vira uma bagunça no nosso conhecimento, vai para a prática, e aí, como usando novamente a política, né, às vezes uma verdade, uma mentira dita muitas vezes vira verdade, e na nossa prática profissional não pode ser isso. A gente tem que ter um embasamento científico nesse processo. E eu vou citar aqui algumas variáveis que não influenciam a hipotensão após exercício. A gente já falou as que influenciam, então vou repetir aqui. Que influencia é a intensidade, a duração, a quantidade de músculo envolvida e se a pessoa é hipertensa. Então, quanto maior a duração, quanto maior a pressão arterial, quanto maior a duração, quanto maior a massa muscular envolvida, maior a hipotensão pós-exercício. Porém, os estudos até agora demonstram que o sexo, então homens ou mulheres, independente do sexo, têm o mesmo nível de hipotensão pós-exercício. O nível de treinamento, se a pessoa é treinada ou destreinada, também não influencia a hipotensão pós-exercício. E
a massa corporal pelo IMC também não influencia a hipotensão pós-exercício de forma significativa. Tem uma diferença aqui sobre a raça, né? As mulheres negras, tem um estudo que mostrou que mulheres negras tiveram menor hipotensão pós-exercício em relação a mulheres brancas. Então, mais uma variável, né? Então, todas essas que eu citei, sexo, nível de treinamento e IMC, não influenciaram a hipotensão pós-exercício. Em relação à raça, tem um estudo mostrando que em mulheres, as negras têm menor hipotensão pós-exercício que mulheres brancas. É mais voltado para a genética, né? As pessoas da raça negra têm maior probabilidade de ter a pressão mais alta, né? Então, assim, na realidade eu não tenho o artigo ou o conhecimento científico sobre isso, mas na maioria dos livros, né, de fisiologia traz essa informação e às vezes até mesmo é por consequência da evolução ou culturalmente, né? Todo esse processo da sociedade, da humanidade, pode ter propiciado esse processo. Conhecimentos genéticos, assim, eu não tenho muita informação sobre, né? Mas nos livros de fisiologia trazem isso. Pois é, e então, resumindo, né? A hipotensão pós-exercício é estudado desde 1980. Hoje é um consenso, tá? Demonstramos aqui as variáveis que influenciam e que não influenciam sobre a hipotensão pós-exercício. Falamos sobre essas variáveis, algumas explicações fisiológicas sobre a hipotensão pós-exercício. E lembrando que o exercício físico promove diversos benefícios. A gente só está ressaltando mais um durante essa live aqui, que é a hipotensão pós-exercício, que é bem observada entre os 30 minutos após o término do exercício até 4 horas após. Porém, essa observação pode chegar, essa hipotensão pós-exercício pode chegar até 24 horas após a sessão de treinamento. Eu acho que estamos encerrando, né? Eu acho que sim, né? Pode encerrar e vamos lá. Eu acho que as lives mais efetivas, né? Mais curtinhas são boas. A gente viu aí, teve participação, né? Agradecer aí o Ricardo Martins pela pergunta e agradecer a todos que estavam participando. E assim, a ideia nossa, como a gente falou lá desde a primeira live, é trazer um conhecimento mais prático, efetivo, né? E se vocês quiserem alguns conteúdos, né, diferenciados aí, mandam um direct pra gente, segue e fala pros amigos aí que o Bússola veio com tudo para o aprendizado, para o cérebro e tudo isso permeado pelo exercício, que é a nossa essência, é o que a gente gosta de fazer e gosta de falar. E é isso aí, meu querido João. Beleza. A gente veio com tudo, mas a gente está indo meio devagar, né? A ideia é a gente crescer, quem está assistindo aí, a ideia é a gente crescer, formar uma comunidade, divulgar profissionais, divulgar cursos, divulgar conhecimento. Se você tem algum tema que você quer aprofundar, que a gente aborde, que a gente discuta, comenta aí, vamos fazer parte dessa comunidade. A gente colocou um nome diferente justamente para criar uma comunidade, principalmente dessa região norte do Brasil. Obrigado a todos. Semana que vem tem mais um, né? Semana que vem tem mais um, e só para encerrar, ao final da live aqui, eu vou preparar um link para a gente deixar no perfil do Bússola, né? Com os artigos que a gente discute aqui, né? Essa aula aqui a gente usou 3, nas outras usou 2, né? Então quem quiser baixar os conteúdos, a gente vai deixar aí, e fora que a live fica gravada, né? Então você pode assistir novamente, pode assistir depois também. Beleza, valeu! Um abraço. Obrigado a todos! De todos, de cada um.